Bom, vamos fazer finalmente a definição dos cardinais, né? A gente já falou bastante dos ordinais, vamos agora começar com os cardinais. Os ordinais, a gente pode pensar eles como uma espécie de padrão para designar boas ordens. Os cardinais, a gente vai usar eles como uma espécie de padrão para designar qualquer tipo de tamanho para conjunto do tipo. Então, quando você conseguir falar, quando você for tentar falar sobre o tamanho de um conjunto, que a gente ainda não fez isso, basicamente você vai estar falando o cardinal dele. Então, os cardinais vão auxiliar nessa hora, tá? Por enquanto a gente consegue falar quando um conjunto é maior que o outro, ele tem cardinalidade maior no sentido de uma objeção ou coisas assim. Ah, é só de forma relativa, certo? Agora a gente vai conseguir falar isso em termos absolutos. Então vamos começar com a definição do que seria um cardinal. Então, basicamente, tipo, não que você vai usar isso muito na prática, mas o jeito de formalizar isso é a gente acaba usando o cardinal nada mais é que um ordinal com uma propriedade especial. Então, dizemos que alfa, ordinal. Então, você começa com um ordinal. É um cardinal, do tipo, então quando você vai falar qual é essa propriedade específica, é o que? É quando não existe beta menor que alfa, tal que a cardinalidade, apesar da gente ainda não ter o que é o cardinal, né? Mas como isso aqui é uma notação, lembrando, isso aqui é a notação por enquanto que a gente usa só para falar que existe uma objeção entre eles. Tá? Então não tem um cara que é menor, um ordinal menor que o alfa, de forma que tem uma objeção com ele. Tá? Por indução, você mostra que todos os naturais são cardinais. Né? Então todos os elementos de ômega são cardinais, inclusive o próprio ômega. O ômega é um cardinal também, ou seja, todos esses primeiros ordinais são cardinais. O primeiro ordinal que não é um cardinal é o ômega mais um, né? O ômega mais um você tem uma bijeção dele com o ômega, que veio antes. Né? Lembrando como conjuntos, né? O ômega mais um é o conjunto do zero até o ômega, inclusive, e o conjunto ômega é do zero até o ômega aberto, né? Do tipo não ter o último elemento. Tá? Esses dois têm uma objeção entre eles, bem fácil de fazer. Então esse aqui já não é um cardinal, o ômega 2 não é um cardinal, desculpa, o ômega mais um não é um cardinal, o ômega mais 2 não é, o ômega mais ômega também não é, todos esses aí não são. Né? Você tem que chegar agora no primeiro que seja não enumerável para você ter um novo cardinal. Tá bom? Então a definição de cardinal fica sendo só essa. E aí repara que dado um conjunto X qualquer, né, você pega um conjunto X, ele admite uma boa ordem. Tudo bem? Pelo princípio da boa ordem. Como ele admite uma boa ordem, e pelo princípio da boa ordem, existe um alfa tal que existe alfa tal que tem uma objeção entre eles. Vamos colocar assim. Tudo bem? Simplesmente porque toda boa ordem é isomorfa a um único ordinal. Como aqui eu não sei qual é a boa ordem, você pode ter mais de uma boa ordem sobre ele. Então, isso aqui eu não estou falando por enquanto que é um único ordinal. Tudo bem? Mas fixada a boa ordem é um único ordinal. Ok. Aí, o que você tem? Então, ele tem uma bijeção com pelo menos um ordinal. Quem que a gente vai denotar agora por isto aqui? Esse negócio aqui, ele é o único cardinal que tem uma objeção com x. Então vamos só aqui reparar uma coisinha, né? Porque se você. Eu já sei que tem pelo menos um ordinal que tem uma objeção com o x. Eu quero argumentar com vocês que, tipo, bom, pega o menor que tem uma objeção com o x, tá? Esse cara vai ser um cardinal, porque se tivesse um outro cara menor, um outro ordinal que tivesse uma objeção com ele, esse outro ordinal também teria uma objeção com o próprio x. Tá, e aqui meio pensando mais ou menos desse jeito, você tira a unicidade desse negócio. Tá, então você já pensa assim que tipo, é mais rápido. Ele é o único cardinal que tem uma objeção com x. Tudo bem? Então isso é o que representa o tamanho dele. Você pega o cardinal, agora você tem um representante do tamanho do x. Repara que essa notação agora estende a outra que a gente tinha, né? Essa notação aqui de você ficar falando esse tipo de coisa, porque se você falar que
x tem a mesma cardinalidade do y, né, que é a que a gente usava até agora, é porque tem uma objeção entre eles. Bom, mas então isso aqui, o cardinal desse é um, o cardinal desse é outro, então obviamente é o mesmo. Então, obviamente, existe uma objeção entre eles fazendo a composta aqui. Tudo bem? Então, tipo, é a notação que a gente tinha antes, apesar de não ter um significado quem era o cardinal da coisa, ela é estendida agora com essa noção de quando você tem quem é o cardinal. Tudo bem? Outro comentário que dá para a gente fazer. Sempre que você começa com um ordinal, você consegue. Então, tipo, vamos pegar um cardinal, né? Então, vou pegar um cardinal kappa. Existe um ordinal beta maior que kappa, na verdade, um ordinal maior que kappa, tal que não existe uma objeção entre kappa e beta. Tudo bem? Você consegue mostrar isso. Dica, por exemplo, pega o kappa, toma partes de kappa, esse negócio tem cardinalidade maior que o próprio kappa, e aí, portanto, ele é bem, mas ele também é bem ordenado, então tem um ordinal que faz abjeção com ele. Bom, esse ordinal tem que ser maior que esse, porque não tinha uma abjeção entre aqui. Tudo bem? É um exercício isso, mas eu já meio que já fiz aqui. Mas depois você pode fazer com mais calma. Bom, a questão é, se você pegou o kappa e você consegue um ordinal com cardinalidade maior ainda que ele, eu posso pegar agora o primeiro cardinal que vem depois desse. Certo? Então, certo? Porque cardinais, ser um cardinal, se você pegar um conjunto de ordinais e perguntar quem são os cardinais, é um subconjunto, talvez não vazio, de ordinais. Então, portanto, tem menor elemento. Você vai usar a boa ordem dos ordinais aqui, certo? Então você pode pegar o primeiro cardinal que é maior que o kappa, certo? Porque existe, porque está aqui, a gente garantiu que já existe aqui. Por isso, cara, poderia ser esse mesmo, de repente, não sei se esse cara era um cardinal. E eu vou indicar esse cara com assim, capa, e eu vou pôr um maisinho em cima. Tem lugar que acaba fazendo anotação assim. Eu não gosto muito dessa anotação porque ela é idêntica à de ordinais, de soma ordinal. E isso é um ordinal e isso é um ordinal. Então você poderia interpretar isso aqui como sendo a soma de ordinais, mas não é a ideia, certo? Tipo, quando você faz esse capa mais, pulou um monte de ordinais aqui, certo? Porque a cardinalidade desse é maior que a cardinalidade deste. E esse aqui a cardinalidade é igual do capa, se o capa for infinito. Tudo bem? No caso dos naturais, coincide, mas é só lá. Tudo bem? Então, kappa mais é o primeiro cardinal que é maior que kappa. Notação bastante útil, do tipo a gente vai usar isso aí de vez em quando, porque ela acaba facilitando bastante a nossa vida, porque é curtinho de escrever. Beleza? Então seria o sucessor cardinal da coisa, se você quiser pensar desse jeito. Um outro comentário é a gente usa a notação Aleph para denotar o cardinal ômega. Então, quando você pensar o ômega como cardinal, muitas vezes a gente acaba usando essa notação. Tá? Então, isso é meio padrão. Quando a pessoa escreve ômega, ela está pensando mais em sentido ordinal. Às vezes a gente faz um certo abuso e pensa que o ômega está designando o cardinal, mas muitas vezes, quando você quer só falar, quer destacar isso de fato, ou melhor, uma boa prática é, se você quer falar sobre a ordem da coisa, escreve ômega. Se você quiser falar sobre o tamanho, escreve Aleph zero. Tudo bem? Do mesmo jeito, o que agora você consegue fazer? Lembra que a gente tem o que seria o cardinal sucessor, certo? Acabei de fazer a anotação, né? Então você tem o Aleph zero e eu posso pôr um maisinho aqui em cima. Esse cara a gente define, né? Tipo a definição é esse nome aqui, é um nome bastante intuitivo, Aleph 1. Tudo bem? Então o que é o Aleph 1? É o primeiro cardinal que é maior que o Aleph zero, certo? É o sucessor do Aleph zero. Obviamente, você consegue fazer o seguinte, né? Se supõe que você tem em algum momento, você tem fixado um alfa, você tem que para qualquer beta menor que ele, alfa ordinal, para qualquer beta menor que ele, você já tem definido quem que é o Aleph alfa, não, o Aleph beta, desculpa. Tudo bem? E agora você quer definir quem que é o Aleph alfa. Quem que você faz? O Aleph alfa é o menor. Então quem vai ser? Então você tem definido todos esses caras, eu falo que Aleph alfa é o menor. Opa, menor cardinal maior que todo Aleph beta. Tudo bem? Tem um conjunto de Alephs,
né? Então, porque quando se fixa o alfa, esse é o próprio conjunto dos alephes, é o próprio alfa. Então eu tenho o conjunto desses caras. E aí eu pego, então, isso aí vai ter um cardinal que é maior que ele, você faz um argumento parecido com aquele que a gente fez no começo. Eu vou pegar o menor cardinal que é maior que todos eles e vou definir como sendo o aleph alfa. É uma função recursiva aqui, tá bom? Consegue provar esse negócio. Então, isso coincide com essa aqui que eu falei, né? Porque você só tem o zero, então o 1 vai ser só tá definido esse, eu pego o menor que é maior que ele, bom, é isso aqui, tá bom? Mas você consegue fazer então esse geral. Então você consegue definir caras como, por exemplo, o Aleph ômega. O Aleph ômega é o menor cardinal que é maior que todo o Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2, Aleph N. Mas eu não preciso parar aqui, eu posso fazer o Aleph ômega mais 1. Né? Cuidado que eu estaria colocando o Aleph, o mais 1 aqui embaixo. Né? O Aleph ômega mais 1 é o primeiro que veio depois do Aleph ômega, ele é o sucessor do Aleph ômega. O Aleph ômega não é cardinal sucessor. Repara, ele é um cardinal limite. Isso aqui a gente vai discutir para frente. Então que existem esse mesmo tipo de coisa. Tá bom? E para fechar, a única coisa é que agora você pode fazer a definição formal, se você quiser. A gente estava trabalhando ela mais ou menos intuitiva, a gente não tinha formalizado isso antes, que é falar o que é um conjunto finito e um conjunto infinito. O conjunto finito é simplesmente alguém que a cardinalidade é um elemento de ômega. Esse é o finito. Um conjunto é infinito se ele não tem, se ele não é finito. Acho que é o mais fácil de definir desse jeito. Tá bom? Então é isso por enquanto.